Pronto? Beleza, obrigado. Vamos ver? Bom, vamos falar da função logarítmica. Nós vimos há pouco que a função f, que associa números reais a números não negativos, quer dizer, positivos apenas, definida assim, ela é uma função inversível. Não? Acabamos de ver isso antes do intervalo. Né? Quem é a sua inversa? A sua inversa é uma função que tem isso como domínio e contradomínio isso daqui. Né? Ela pega um elemento daqui, desse conjunto, positivo, portanto, e a associa, né, a um número real qualquer. Esse y é a f menos 1 aplicada a x. Então, dessa igualdade, o que é que ela nos diz? Que a função inversa associa esse número ao número y. Né? Associa o número x ao número y. O x está aqui e aqui está o y. Se ela faz isso, a inversa de f, é porque antes a f fez o quê? Associou esse cara com esse. Não é assim, não? Quando a função é inversível, se ela pega o número a e associa ao número b, a f, faz o que a sua inversa? Faz o contrário, pega esse b e associa com o a. Então, se a inversa faz isso, pega esse número daqui e associa com y, é porque antes a f, a inversa dela, né, associou esse y com esse x. Mas a função f, se ela associa y com x, como é que se diz isso algebricamente? Que a imagem do y pela função f é esse cara. Tá certo isso? Mas quem é f de y? F de y é a elevado a y igual a x. Okay? Se nós temos essa igualdade na forma exponencial, como é que a gente passa isso para a forma logarítmica? O expoente, que é y, é o logaritmo desse x na base A. Não é? Então, esse y daqui é esse daqui, é esse daqui, é esse daqui. Ou seja, a função inversa é essa daqui, ó. Y igual a f a menos 1 de x. Ou seja, a função inversa da função exponencial é o que se chama de função logarítmica. Entenderam aí esse ritual? Repetindo, ó. Vimos há pouco, antes do intervalo, que a função f, essa daqui, tendo isso como domínio e isso como conjunto, outro domínio, é uma função bijetiva. Ela é inversível, portanto, né? Ela é injetiva por ser decrescente ou ser crescente, depende de quem seja o A. Se A é maior do que 1, ela é crescente. Se A está entre 0 e 1, ela é decrescente. Mas nos dois casos, ela é uma função inversível. Uma função injetiva. E vimos no finalzinho da aula que, com esse conjunto, com o domínio, ela é uma função subjetiva. Então, ela é inversível. Quem é a sua inversa? É uma função que tem como domínio esse conjunto daqui, o R mais, contra domínio, o R. Então, vai pegar um cara daqui, positivo, portanto, e associar a um número real qualquer. Esse Y é a imagem do X pela inversa. Olhando para isso, nós vemos que a inversa associa o número X com o número Y. Então, se ela faz isso, a inversa, é porque antes a F associou esse Y com esse X. Uma desfaz o que a outra faz. Né? Então, a F associou esse cara com esse cara. Mas, se ela faz isso, ou seja, o que quer dizer isso? Simbolicamente, é que F de Y é igual a X. Mas a F, essa daqui, ó, é. Se F de Y é igual a X, mais F de Y é A elevado a Y igual a X.
Colocando essa igualdade na forma exponencial para a forma logarítmica, a gente escreve assim, né? Y log de x na base A. Esse y daqui é esse, é esse, é esse, é esse. Ou seja, a expressão da inversa é o log de x na base A. Então, a função exponencial é a função inversa da função logarítmica e vice-versa. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Eu quero derivar essa função derivada da função y igual a logaritmo na base A de x, que é a inversa da função exponencial. Como é que eu faço isso? Eu vou escrever isso, essa igualdade, na forma exponencial. Como é que fica? Isso, a elevado a y é igual a x. Não é isso? Lembrando que esse y é uma função. Então, eu vou derivar, eu quero saber quem é y', né? Obter y'. Tá? Então, derivando implicitamente em relação a x é a variável livre, y é a variável dependente. Em relação a x, o que é que nós obtemos? Usa a regra da cadeia. Nós vimos há pouco alguns exemplos. A elevado a 5x, para derivar isso. É a própria função vezes ln da base. E mais um pedacinho aqui, que é a derivada do expoente, que é assim. Eu vou repetir isso nesse exemplo aqui. Eu quero derivar membro a membro. Deriva aqui da quanto? Y é uma função, como é aqui o 5x, como é cosseno de x. Da quanto? Da ela própria, vezes ln da base. Pronto, parou aí? Não. A y é uma função aqui em cima, como é aqui, né? O que vem a mais é a derivada do expoente. Então, vezes y' igual a, deriva aqui, dá 1, né? Derivei implicitamente essa igualdade. Tá? Tudo bem? Eu quero saber quem é y', né? Quem é y'. Donde y' é 1 sobre a elevado a y, ln de a. Mas a elevado a y, olha quem é? A elevado a y é x. Então, isso é igual a 1 sobre x vezes ln de a. Então, eis aí a derivada da função logarítmica 1 sobre x vezes o logaritmo natural de a. Aqui a base é a, ó. Mas na sua derivada não aparece o log na base a, aparece o log na base e, é o ln de a. Ok? Quando a é igual a e, aí nós temos y igual a log na base e de x, e a gente escreve dessa maneira, né? ln de x. Isso aqui está indicando a mesma coisa que aquilo dali. Então, quem é a derivada? Y'. Então, neste caso, y' vai ser 1 sobre x, aqui, ó. 1 sobre x vezes o ln da própria base, né? Porque a função agora... Deixa eu entrar mais em detalhes, tá? Então, aqui nós temos o seguinte, né? Tá tudo bem aí, né? Então, neste caso, deixa eu como estava antes. Neste caso, y' vai ser igual a quê? A 1 sobre x, como está aqui, ó. 1 sobre x vezes o ln. O ln, a base aqui é, não é? É o ln dessa base, ó. Então, o ln dessa base, tá certo? 1 sobre x. Veja aqui na derivada não apareceu esse log na base A. Na derivada apareceu o log na base E.
e não log na base A, como tem aqui. Então, vai ser 1 sobre x, cadê a função? 1 sobre x vezes o ln da base. Estou repetindo o que está aqui quando A for igual a E. Tá? Mas, como a base daqui é E, o log de n, o log natural de E é o log da própria base. Isso aqui é igual a 1, não? Vai ficar apenas 1 sobre x. 1 sobre x. Uma vez. É. Isso é derivado da função log na base E de x. Ou seja, do ln de x, a derivada é 1 sobre x. Se eu quero derivar, digamos, exemplo 1, y igual a logaritmo na base 2 de x. Quem é y'? Pelo que nós vimos aqui, é 1 sobre x vezes o ln de 2. Ó, foi isso que nós vimos aqui, não é? Tá legal? Se eu tenho y igual, exemplo 2, eu tenho y igual a ln de x, quem é y'? 1 sobre x vezes o log da própria base. A base aqui é E, o log da própria base é 1, então dá somente 1 sobre x. Quer dizer, quando você trabalha com a base E, você simplifica, não? A derivada. Tá? Você quer derivar E elevado a x. Você quer derivar 2 elevado a x. Isso é ela própria vezes ln de 2. Mas quando a base é E, a derivada é somente E elevado a x. E o log da base é 1. O log da base é 1. Quando você tem derivar logaritmo na base 2 de x, isso é 1 sobre x vezes o ln, não é o log na base 2, é o ln de 2. Agora, se você tem y igual, quer derivar logaritmo, o ln de x é 1 sobre x apenas, porque o ln da base, a base aqui é E, o ln da base é 1. Então, você reduz a questão. Vamos fazer outros exemplos aí? Exemplo 3. Vai derive y igual ao ln de x3 mais 1. Antes de derivar, qual será o domínio dessa função? A função logarítmica, não é? Que é aquela função. Você tem a função f, que é uma função de r em r mais asterisco. Pega um cara daqui e associa a elevado a x, onde esse a é positivo e diferente de 1. Que é a sua inversa? A sua inversa é uma função de r mais asterisco em r. E faz o que essa função? A cada número real positivo, a imagem dela, ou seja, f menos 1 de x, a imagem desse cara, é o logaritmo na base A de x. Essa é a inversa. Então, veja que esse x daqui, ó, é esse daqui, ó, que é um número real positivo, é um real não negativo. Então, se você quer o domínio da função, dessa função f, o domínio dela, você deve ter o x3 mais 1, o que está aqui dentro, né? Ó, ele atua aqui nesse conjunto, deve ser o número positivo, não negativo, né? Ou melhor, não negativo não, número positivo, né?
Não negativo quer dizer positivo ou zero, não é o caso. É o número positivo. Eu disse errado, não negativo. Não negativo quando ele é positivo ou nulo. E daqui eu tenho que o x3 é maior do que menos 1, e, portanto, o x deve ser maior do que menos 1, não? Portanto, o domínio de f, domínio dessa função, é o conjunto dos números reais x, onde esse x é maior do que menos 1. Tá? Porque se você pegar aqui está o menos 1, não? 0, menos 1. Se você pegar o menos 1, já vai anular isso daqui. E não está definido, o zero não faz parte do domínio dessa função. Se você pegar os negativos, digamos, pegue o menos 1,1. Se você levar o cubo, dá negativo e dá menor do que isso, somado com dá negativo. Então fica negativo aqui dentro. Não faz parte do domínio da função inversa, né? Bom, mas vamos para a derivada da função. Quem é y'? Bom, você pode olhar isso como uma função composta, ou já pode derivar. Deixa eu fazer como primeiro exemplo, pegando duas funções que compondo-as dê a função dada. Eu quero saber quem é y'. Então, chame isso daqui, digamos, de u, seja u igual a x3 mais 1. Chame essa função aqui de g de x. G de x igual a x3 mais 1. Aqui ficou ln de u. Então, chame isso aqui de f de u, ln de u. Ln de u. Quando você compõe a f com a g, f aplicado a g de x dá a função original. Tá? Vai ficar f aplicado g de x. Olha quem é g de x? x3 mais 1. Tá? Esse g de x é x3 mais 1. Faz o que a função f? Pega qualquer número positivo e associa ao ln desse camarada. Então, esse cara aqui, sendo positivo, a f associa esse cara ao ln dele, que é a função que foi dada. Portanto, a função dada é, de fato, a composta dessas duas funções que nós elegemos aqui. Tá? Então, para obter a derivada dessa função, a y' vai ser igual a quê? A y' vai ser a f' aplicado a g de x vezes g' de x. Não? Regra da cadeia, ou a derivada for composta, ou seja, isso é f' g de x, chamamos de u, não? U é o g de x, vezes g' de x. Isso é igual. Quem é f' de u? F' está aqui, ó. Quer dizer que u é a variável livre aqui, né, para a função f. F' de u é 1 sobre u. Tá? 1 sobre u. F' de u é 1 sobre u. Vezes. E quem é g' de x? Aqui, ó. G' de x é 3x2, né? 3x2. Então, vezes 3x2. Escrevendo tudo em função de u, isso é 1 sobre u é x3 mais 1. Vezes 3x2. Bom, compare esse resultado com a função dada e com a função, essa daqui, ó, y igual a ln de x, cuja derivada é 1 sobre x. Ó. Olha o que apareceu ali. 1 sobre essa função, exatamente como tem aqui, 1 sobre x, 1 sobre essa função, e o que vem a seguir, esse pedacinho daqui, é a derivada dessa função que está aqui dentro. Você não precisa
ter sempre esse trabalho de eleger duas funções, que deve compondo a função original e depois usar a regra da cadeia. Já olha para a função e deriva mecanicamente, automaticamente. Deriva isso como se estivesse derivando essa função. É um sobre essa expressão. Veja a derivada dessa tal expressão. Vamos ver outro exemplo? Alguma pergunta sobre isso? Não? Vamos derivar, exemplo 4. Exemplo 4 é o seguinte: derive essa função y igual a ln do seno de x. Essa função, o x pode variar. A função seno tem como domínio todos os reais. A função seno. A função que está dada agora, o x pode variar nos reais? Não, né? Porque vai haver um momento em que o seno vai ser zero. E o logaritmo, o domínio dela, olha quem é a função inversa. Pelos reais positivos apenas. Então, o x deve ser tal que o seno dele seja positivo. Aí o x deve atuar no primeiro quadrante, né? De 0 até π sobre 2. Ou melhor, desculpe, de 0 até π. No aberto, 0 até π. Né? Para você ter o seno positivo. Legal? Bom, então, derivando aqui, imitando o que nós colhemos na resposta, daqui para aqui, qual seria a derivada dessa função? Você vai derivar isso como se estivesse derivando a ln de x. Quem é a derivada da ln de x? 1 sobre x. Vai ficar como? Qual é a derivada disso? Oi? A resposta, vamos ver. Como você chegou até isso? Vai ser o quê? 1 sobre seno, como se estivesse derivando isso daqui, não é? 1 sobre seno de x. E o que vem a mais do que isso é a derivada dessa função que está aqui dentro. A derivada do seno, que é o cosseno de x. Cosseno sobre seno, você pode dizer que é a cotangente de x. É uma função dada, tem como derivada a cotangente de x, ou cosseno sobre seno. Fazer outro? Opa! Aqui, que ficou um sobre seno. Eu estou olhando para essa função e para o resultado que nós encontramos para essa derivada. Apareceu 1 sobre aquela função ali dentro, 1 sobre x3 mais 1, como se eu estivesse derivando a função ln de x. Derivando isso daqui, não dá 1 sobre x? Aqui apareceu 1 sobre x mais 1. E o que vem a mais é a derivada daquela função, da 3x2. Né? Aqui seria 1 sobre x e a derivada de x, que é 1. Aqui seria só 1 sobre x. Okay? Bom, então, outro exemplo. Esse exemplo aqui é interessante porque vamos utilizá-lo para resolver outro exercício. Derivar a função ln do módulo de x. Aí agora essa função tem como domínio quem? Isso, todos os reais não nulos, né? Exceto zero. Então, ao invés de derivar isso daqui, eu vou modificar essa expressão. Tá? É muito mais cômodo derivar sem esse módulo. Então, isso vai ser igual a ln, melhor, isso vai ser igual. Se esse x é positivo, o x não pode ser zero, né? Então, isso aqui, o módulo de x é o próprio x.
Então, essa função é igual a essa daqui quando o x é positivo. Ok? Se é negativo o x, aí o módulo de x é o simétrico de x. Veja, esse cara não é negativo, não? Porque como o x é negativo, o simétrico dele é positivo. Esse cara aqui é positivo. Né? Então, cuidado com isso, né? Ao olharmos isso não quer dizer que esse cara seja negativo. Depende de quem seja A. Se A for igual a zero, isso nem é positivo e negativo. Se A é positivo, menos A é negativo. E se A é negativo, menos A é positivo. Bom, então vai ficar aqui ln menos x, ou melhor, módulo de x nesse caso, é igual a menos x se o x é negativo. Ó, menos x aqui é positivo, porque o x é negativo, então o simétrico é positivo. Bom, então essa função se transforma nisso. Tá? Então, agora é mais fácil derivar, fica mais compreensível, que isso vai ser igual. Se o x é positivo, a função dada é igual a isso. Aí eu vou derivar isso daqui. A derivada disso daqui nós vimos há pouco que é 1 sobre x, quando o x é positivo. E agora eu vou usar esses conhecimentos, esses dois exemplos, para derivar isso daqui. Vou derivar ln de menos x. Quanto é que fica derivando isso? Isso vai ficar 1 sobre essa função, menos x, e agora tem um pedacinho a mais, um contrapeso a mais, né? Que é? Que é quem? Menos 1, que é a derivada dessa bichinha daqui, né? Vezes menos 1. 1 sobre isso, derivada dessa função. Como fizemos aqui, como fizemos ali, isso vai ser igual a 1 sobre x, quando x é negativo. Tem uma função, ó, ln do módulo de x, a derivada dela é sempre 1 sobre x, seja x positivo, seja x negativo. Nesse momento aqui, essa fração é positiva, porque x também é. E nesse momento aqui, essa fração é negativa, porque o x também é. Mas a expressão da derivada é sempre 1 sobre x, seja x positivo ou x negativo. Beleza? Bom, vamos já já utilizar esse conhecimento para outro exemplo. Alguma pergunta? Bom, vamos utilizar o que nós vimos até agora. Com o que nós vimos até agora, vamos expressar aquele númerozinho que é aquele número, até agora, como é que o apareceu? Apareceu no seguinte contexto. Quando estávamos a derivar essa função, aí apareceu um tal do limite, apareceu uma coisa assim, né? A elevado a x, derivando isso, apareceu. Vimos hoje esse fato como revisão. Ela própria vezes o limite de a elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende para zero. E hoje nós concluímos que esse limite daqui é ln de a. Aí, quando vimos isso pela primeira vez, atribuímos a o valor 2, o valor 3 e achamos dois valores diferentes para isso. E definimos o número E, né? Essa letrinha E é usada para quando esse limite, o limite de A elevado, vamos colocar E aqui, elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende para zero, quando isso for igual a 1. A depender do valor de A, você tem valores, né, para cada A, você tem um valor para esse limite. Quando esse limite for igual a 1, aí batizamos essa base com essa letrinha, com essa vogal aí, não? Bom, então, até agora só apareceu isso sobre E, né? Vamos expressar o E agora como um limite. O E não é igual a esse limite é 1. Eu vou expressar o E agora como limite de alguma coisa. Não apareceu isso ainda em aula. Tá? Então, o número E, expressar o número E como um limite. Que limite? É limite de qual expressão? Vamos ver.
Então, o número é como limite. Número. Então, o primeiro passo vai ser o seguinte: considere a função f de x igual a ln de x, que nós já sabemos, né? Aqui o x positivo, que nós sabemos que f' de x é 1 sobre x. Tá? Daí, f' de 1 vai ser 1 sobre 1, que é 1. Tá? Primeira coisa, até agora está fazendo. Agora, por outro lado, eu quero obter f' de 1 via a definição de derivada. Então, por outro lado, f' de 1 é o limite quando h tende a zero de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Ok? Tá certo isso? Função derivada. Isso é igual ao limite quando h tende a zero. A função é essa daqui, ó. Quem é f de 1 mais h? Onde tem x, eu vou colocar 1 mais h. Vai ser o ln de 1 mais h menos quem é f de 1? Ln de 1, que é zero, né? Ln de 1 em qualquer base, né? O ln de 1, o log é sempre 1. Ali a base é sobre h. Então, isso vai ser igual. Bom, vou colocar aqui x, tá? Não faz mal nenhum, só para ficar mais bonitinho. Aqui é x, vou colocar aqui x e aqui x. Alguma reclamação sobre isso? Porque eu tirei o h e botei um x? Alterou alguma coisa ou não? Podia colocar qualquer coisa ali, né? Alfa, beta, gama, né? Qualquer coisa ali. Bom, então, daí, a gente conclui o quê? Que o limite... Bom, hã? A partir disso daqui. Eu quero escrever o E como o limite de alguma coisa aqui. Quem é essa alguma coisa? Estou procurando saber quem é ela. Tá? Aí, a partir dessa função aqui, ln de x, que a derivada é isso. Então, no ponto 1, essa derivada é 1. Aí, por outro caminho, se você for achar a derivada dessa função, é esse limite daqui. Tá? Tudo bem? Então, conclusão. Não, deixa eu estender por aqui, tá? Fazer mais uma adaptação. Isso aqui é igual ao limite quando h tende a zero. Isso aqui é zero. Eu vou reescrever isso assim, ó. 1 sobre x vezes ln de 1 mais x. Alguma reclamação? O que restou, isso daqui, eu estou escrevendo assim. Eu tenho 8 sobre 3, eu estou escrevendo assim. 8, melhor, 8 vezes 1/3, ou 1/3 vezes 8. Tá legal? Bom, e usando as propriedades que nós reprisamos hoje sobre o limite de uma potência a que é igual ao limite de, ou melhor, desculpe, o que é o logaritmo na base A de B elevado a C, uma das propriedades do logaritmo. Aqui é igual a isso aqui? Log de uma potência? Isso. É o expoente vezes o log nessa base A da base da potência, não é isso? Eu quero usar isso aqui. Então, isso é a mesma coisa. Eu vou repetir aqui o LM, L e M, quando... Opa, aqui é X, né? Quando X tende para zero, e esse 1 sobre X eu vou colocar aqui. Isso vai ser o Ln de 1 mais X elevado a 1 sobre X. Concorda comigo? Porque eu tenho aqui o log dessa potência. Vai ser o expoente 1 sobre X e o log da base, que é o que eu tenho aqui. Tá?
Daí, como essa linha de 1 já sei que é 1, daí aquele limite é igual a 1. O limite quando o x tende para zero de ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso é igual a 1. Chegamos a essa conclusão daqui, né? Ok? Agora, o que é que tem a ver isso com o título aí desse daí? Vamos ver. Veja que estamos procurando, querendo escrever o E como limite. O limite de quem? É isso que eu estou, essas continhas para chegar a tal expressão. Eu vou escrever isso. Tem que me pensar por aqui. Mas é a mesma coisa que é elevado a 1, e isso é igual a E elevado, e o 1, no lugar do 1 eu posso colocar essa expressão aqui feiosa do expoente, né? Esse 1 é o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende para zero. Ok? Hã? Não entendeu? Não, o que é. Isso aqui você entendeu. Entendeu? E no lugar do 1, o 1 não é isso? No lugar desse 1 aqui, eu coloquei essa coisa feia aqui. É, a base não sofre a influência desse limite, que aqui não depende de x, a base é constante, é fixa. Então eu posso escrever isso assim, ó, isso como sendo o limite quando x tende para zero de e elevado a 1 mais x. Pô, faltou uma coisinha ali, né? Eu esqueci de uma coisinha aqui, isso que está errado, né? Eu esqueci disso aqui, ó, do ln, não copiei aqui. É o limite, o 1 é o limite do ln, o 1 é o limite, aqui, ó, ln daquela coisa ali, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Não vou colocar assim, tá? Esqueci do ln. Então isso vai ficar igual. Aí, como a base não sofre a influência desse limite, eu vou colocar o limite aqui e colocar acima ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Porque ao calcularmos esse limite, eu vou olhar como se comporta o expoente quando o x tende para zero, já que a base não sofre a influência do x, a base é constante. Então, eu peguei esse limite e coloquei aqui de lado. Tá? Agora, isso vai ser igual a limite quando x tende para zero. O que é isso daqui? O que é a elevado a logaritmo na base A de B? Quanto dá isso? Vimos hoje como uma propriedade dos logaritmos. A elevado ao log na base A de B. Esse é daqui, é o mesmo daqui. Isso é B. Vimos hoje como uma propriedade dos logaritmos. Que é fácil de checar isso. Bom, isso aqui, então, o que é isso daqui? É elevado a logaritmo na base E de 1 mais x elevado a 1 sobre x. É o log na base A dessa expressão daqui. Quanto dá isso daqui? Isso aqui é 1. Isso aqui faz o papel do B, né? E elevado a log na base E de B é B. Isso aqui é 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Então, elevado a log na base E disso, como a base daqui é igual à base da potência, isso aqui é igual ao B, né? É igual a 1. 1 mais x elevado a 1 sobre x. Igual, 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 igual. Olha aí, então o número E está escrito como um limite, isto é, o limite
de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando o x tende para zero, é igual a e. Aí, pela primeira vez, estamos escrevendo o número e como limite. E a partir dessa igualdade, a gente pode obter uma expressão aproximada para e. Vamos fazer isso? Olhe direitinho para essa sequência de operações, ver se tem alguma dúvida no que eu escrevi aí. Eu vou obter um valor, fazer uma tabelazinha de valores para obter. Porque até agora ninguém sabe quem é esse E, qual é o valor dele. Eu só sei que é o número, eu só sei que é o número onde o limite de E elevado a H sobre 1, sobre H, quando H vai para zero, é 1. Foi assim que esse E apareceu. Mas quanto ele vale, se é 50, se é 1 milhão, se, não tenho a menor ideia. Mas agora chegou o momento de a gente achar um valor aproximado para esse E. Vamos lá? Será que ele cabe aqui nesse pensadinho? Está muito pensadinho. Tem que parar aqui. Vou ter que começar do começo e vir para casa. Fazer uma tabelazinha de valores. Um valor aproximado para esse número E. Eu vou colocar aqui o resultado das contas, vai ganhar tempo, né? Quem quiser pode fazer em casa com mais calma, checar esses resultados que eu vou colocar aqui. 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Calcular um valor aproximado dessa expressão. Vou atribuir a x valores perto de zero, na primeira coluna, valores para x perto de zero. Pego uma calculadora e resolvo essa operação. 1 mais x elevado a 1 sobre x. Aí vão vendo para onde vai se aproximando essa potência ali. E muito mais x igual a 0,1, um décimo, um centésimo, um milésimo, um décimo de milésimo, um milionésimo, 3, 4. Aqui tem quanto? Tem até onde? Tem mais aqui. 0,1, 2, 3, 4, 1. Bom, para x igual a 0,1, aí vou somar. Pega uma calculadora e boto. 1 mais um décimo elevado a 1 sobre um décimo. Isso é igual a 1,1 aqui dentro, né? 1,1 elevado a 10. Aí faço pegar a calculadora e ver quanto é que dá isso. Isso deve dar 2,593742,46 aproximadamente. X igual a 1 centésimo. Você faz as continhas, deverá obter. Não precisa copiar isso não, né? Vai dar preguiça copiar isso, né? 2,716,923,93. X igual a 1 milésimo. 2,718,145,93. Isso é um valor aproximado para essas continhas ali. Não dá exata, não. X igual a isso daqui. O 4. Tá, vou copiar errado. Aí dá 2,718,268,24. X igual a isso dá 2 vezes 718. Veja aqui, ó, depois da vírgula, esse trio aqui não está se alterando. Tá? 280, 47. É só conferir com a sua calculadora. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí o valor correspondente vai ser 2,718. O que está sendo alterado é só depois desse 8, está sendo modificado. Vai dar 281,69. E somente mais um, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, vai dar 2,718, 281, que já está se mantendo, ó, sem alteração, daí em diante. Hã? Na mão, não se consegue. Bom, então, ó, aqui, ó, o x está se aproximando de zero, como o limite exige, né? E a expressão correspondente para esse x cada vez mais perto de zero está se aproximando do tal do E. Quer dizer, ou seja, um valor aproximado para E vai ser 2,718, 2818. Aqui prossegue, é um número irracional. Tá? Então, até que, enfim, apareceu, não é até mais, rapaz. Apareceu uma maneira de encontrar um valor aproximado para esse E. Ok? É. A máquina não cabe mais, né? É, mas você já tem uma boa ideia. 2, para aqui já dá uma boa aproximação, né? Chega uma hora que na tela não cabe mais. Né? No celular, tem que ser no computador. Bom, uma expressão equivalente para E. Já temos uma, que é essa daqui. Vamos modificar ligeiramente essa daqui para dar uma outra expressão para aquele E. Tá? A base, que é a base do logaritmo neperiano, ou também chamado de logaritmo natural. Então, uma expressão equivalente, uma expressão equivalente para esse número E. Iremos obter essa nova expressão fazendo o seguinte. Ó. Então, sabemos que esse número é o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando o x tende para zero. A partir dela, vamos produzir uma nova expressão que vai gerar o número E. Que número é esse? Chama esse expoente, digamos, de t. Faça 1 sobre x, chama de t aquele expoente. Então, daqui nós temos com esse artifício, já temos que o x é igual a quê? Aqui? Nessa igualdade, quem é x? É só inverter os dois membros, né? Inverte aqui, dá x, inverte aqui não tem 1, né? Vocês são iguais aos seus inversos, né? Um meio é igual a 1 meio. Quando você inverter, dá 2 igual a 2. Inverte aqui, dá x, inverte aqui, dá 1 sobre t. Ou então faz assim, né? 1 vezes 1 sobre t. E outra coisa, quando aqui, ó, o x tende para zero, o que é que acontece com o t? Então, o t vai tender para isso. Se o x tende para zero, como aqui em cima é constante, quanto mais perto de zero estiver esse denominador, maior será essa fração, né? O resultado, né? X igual a 0,1, aqui dá 10, 1 sobre 0,1. X igual a 1 centésimo, o inverso vai dar 100. Então, quanto mais perto de zero estiver o x, maior será o valor de t. Então, o t vai tender para infinito. De modo que a expressão que nós encontramos há pouco, essa daqui, né? Então, assim, o E também pode ser reescrito assim, né? Como limite de 1 mais o x é 1 sobre t. E 1 sobre x eu chamei de t. Agora não tem mais x, só tem t.
o T, aqui tem uma identidade, né? Ou melhor, uma equivalência. Isso aqui implica nisso, isso implica nisso. Isso aqui implica nisso, são equivalentes. Bom, então tem aqui outra expressão para essa base do ln como sendo o limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, quando t vai para infinito. Você tem duas expressões dando o resultado dessa base, desse logaritmo. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Temos algum tempo ainda para fazer o seguinte, sabe? Até agora, vocês viram aqui o seguinte, que é derivar a função potência. Na função potência, o expoente é constante. O que muda é a base, né? Digamos, y igual a x elevado a 10, a 80, a x elevado a n, né? O expoente é fixo na função potência. E a base é variável. É o contrário da função exponencial. Y igual a elevado a x. Aqui a base é constante e o expoente é variável, né? São coisas diferentes. Bom, quando n é o número natural, né? Então y, o Vitor demonstrou isso aqui, não acredito, x elevado a n menos 1, não foi isso? Quando n é um inteiro positivo, x a décima, 10 vezes x elevado a 10 menos 1, 9. E se você tiver, digamos, y igual a x elevado a 10, y', 10 vezes x elevado a 10 menos 1, 9. E se o expoente for um número negativo, x elevado a menos 10, você pode também concluir isso, x elevado a menos 1 sobre n, menos n, onde n é o natural, o número n. Menos n é um inteiro, né? Então, a gente pode reescrever isso assim. Isso é 1 sobre x elevado a n. Né? E agora, derivar y' deriva essa fração, derivada de uma fração. Vai ser como? Derivada disso? Pega o denominador, eleva ao quadrado, sobe ele, deriva do numerador, que dá zero, menos, dá zero, né? Menos 1 vezes, deriva aqui, como o n é o natural, eu estou aqui, nesse contexto. Né? Deriva aqui, dá n vezes x elevado a n menos 1. Isso é igual a quê? Menos n vezes quem? Aqui eu tenho x elevado a n menos 1 dividido por x elevado a 2n. Conserva a base e subtrai, né, os expoentes. N menos 1, retiro 2n, dá quanto? Dá menos 1 menos n, né? Menos 1 menos n. Não é assim? Isso é igual a menos n. Bom, já tá bom, né? Já tá bom. Olhe para a função dada e olhe para a sua derivada. O expoente, veio para aqui. Do mesmo modo, quando n era um inteiro positivo, veio para aqui o expoente. Quando é negativa, veio também para aqui. E o que é que vem a seguir? A função que foi dada com um novo expoente. Quem é o novo expoente? O antigo, que é menos n, tirando 1. Como aqui, o novo expoente é o antigo tirando 1. Aqui também. O novo expoente é o antigo, que é menos n, tirando 1. Então, a regra da potenciação, quando n é inteiro, ou positivo ou negativo, a regra é a mesma. Mas me parece que não apareceu algo do tipo x elevado à raiz de 2. Não apareceu ainda. Quando for uma fraçãozinha, quer dizer, um número racional, x elevado a 5/3, a gente pode derivar isso como? Isso é a mesma coisa, usa derivação implícita. Eleva tudo a... Eu quero destruir isso daqui. Como é que eu faço isso? Isso é a mesma coisa. Eu quero destruir essa fração. É só elevar ao cubo, né? Eleva ao cubo, aí fica y ao cubo, e aqui x elevado
a 5/3 elevado ao cubo, os dois membros. Aí a fração a gente consegue destruir. Aí fica y ao cubo e não altera a igualdade, né? Porque eu levei os dois membros à mesma potência. Igual a x elevado, e aqui multiplica, né? Dá somente 5. E agora usa a derivação implícita, que dá quanto? Aqui o y é a função, né? Então vai ser 3y ao expoente inteiro, que é nesse contexto aqui. Inteiro positivo, 3y ao quadrado derivada da base, que é y'. E aqui dá quanto? Dá 5x4. Então, quem é y'? 5x4 sobre 3y ao quadrado. Isso é 5/3 vezes x à quarta sobre y ao quadrado. Isso daqui ao quadrado dá 10 sobre 3, né? Dá x elevado a 10 sobre 3. Ou seja, isso é igual a 5/3 vezes x elevado, aí conserva a base e subtrai. 4 menos 10/3 dá 2/3, né? Elevado a 2/3. Olha o resultado. É igual a esse, igual a esse. Olha o expoente, ó, veio para aqui. Vezes x elevado a esse expoente tirando 1, quer ver? Ó? Pegue esse expoente e tire 1. Isso dá quanto? Dá 2/3 que eu tenho aqui, ó. Então, se o expoente, eu coloquei aqui um particular, você poderia começar com n sobre n, né? Para ficar mais geral. X elevado a m sobre n, onde mn pertence a z, são inteiros e o n não é zero. Segue o mesmo ritual. Eleva tudinho a potência n, isso é a fração, deriva implicitamente. Então, a regrazinha é a mesma quando n é o inteiro positivo, quando n é o inteiro negativo, quando n é um número racional qualquer. Agora, essa daqui não apareceu ainda, né? X elevado a raiz de 2, x elevado a raiz de 2, essa daqui é nova. Né? Vamos fazer agora? Se a regrazinha vai ser a mesma agora, quando o expoente é um irracional. Tá? Vamos ver? Vou apagar essa tabelazinha. E agora parou? Não. Deixa eu tomar uma águazinha. Tá? Sim, para isso, para eu provar que x elevado ao número irracional, a regra vai ser a mesma coisa, vai ser o expoente vezes x elevado ao antigo expoente tirando 1, como nos outros casos. Eu preciso do que se chama a derivação logarítmica. Usar esse conhecimento aqui, ó. Derivação logarítmica. Às vezes, a expressão da função é tão complicada que derivá-la passa a ser um tormento. Você pode minimizar esse sofrimento usando essa técnica aí. Eu vou pegar um exemplo para a gente se espelhar nele. Ó. O que consiste essa técnica? Derivar essa função y igual a 2x mais 1 elevado à quinta vezes x à quarta menos 3 elevado à sexta. Até que não é complicado aí nesse exemplo você usar a regra de um produto. Mas eu tenho aqui uma expressão mais complicada que, por ser mais complicada, fica para vocês, tá? Eu fico com uma parte mais fácil. Ó, uma expressão como essa aqui, ó. Você pega y igual a elevado a menos 2x vezes 2 menos x ao cubo elevado a 3 meios sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Derivar isso é bem mais complicado que derivar isso daqui. Eu vou pegar esse modelo mais simples para a gente entender como é que funciona essa técnica da derivação logarítmica. Tá? Vamos ver? Aí você vai imitar para aquele dali que vai ficar para casa.
Bom, a ideia consiste no seguinte: vamos tomar o módulo de ambos os membros. Então, esse cara é igual a isso, então o módulo dele vai ser igual ao módulo disso daqui, não é? 2x mais 1 elevado à quinta vezes x4 menos 3 elevado à sexta. Então, começa assim, você tomando o módulo de ambos os membros. E agora vamos melhorar isso aqui. O módulo de A vezes B é módulo de A vezes módulo de B. Então, eu vou usar isso aqui. Então, onde o módulo de Y, vou só arrumar essa conversa aqui. Isso vai ser o módulo de 2x mais 1 elevado à quinta, que eu já posso colocar esse 5 aqui, ó, do lado de fora do módulo, vezes o módulo de x4 menos 3 elevado à sexta. Bom, e agora tomar esse número agora é positivo, esse aqui positivo, só vai, não posso tomar, digamos, x igual a menos 1 meio, não dá zero, né? Imaginando que isso aqui tudo é positivo. Aí eu vou tomar o log de ambos os membros. Aí ao invés de tomar na base E, vou tomar log natural. Opa! Hã? Sim, sim. Porque o que é... Ó, o que é o módulo de x elevado a n? Suponha que ele fosse inteiro. Isso é módulo de x vezes x vezes x, aqui com n fatores, n fatores, tá? Aí o módulo de um produto vai ser o módulo desse vezes o módulo desse, vezes o módulo de outro. O que é isso daqui? São uma multiplicação de fatores iguais. Isso é módulo de x elevado a n, né? Que tem n fatores. Olha, apareceu o n aqui, ó. Fora do módulo. Então, isso aqui vai ser igual ao logaritmo natural, né, desse segundo membro, 2x mais 1 a quinta vezes x4 menos 3 a sexta. E aqui no segundo membro, eu vou aplicar a propriedade dos logaritmos. Eu tenho inicialmente aí, eu vejo como um produto, é isso daqui vezes isso, e o log de um produto é o produto, ou melhor, é o produto dos logaritmos, né? Vai ser o logaritmo do primeiro fator, mais o logaritmo, não importa qual seja a base, né? Positivo, traz de 1, mais o log do outro fator, ok? O log de um produto. É o log disso mais o log desse. Agora, aqui eu tenho uma potência. O log de uma potência vai ser o expoente vezes o log da base. Né? Propriedade dos logaritmos. Então, daqui que muda para isso daqui. Eu tenho ln do módulo de y igual, e aqui eu tenho 5 vezes o ln de 2x mais 1, mais 6 vezes o ln de x4 menos 3. Pronto, agora chegou a hora da gente derivar isso daí. Lembra mesmo? Lembrando que nós vimos há poucos instantes, se vocês estão lembrados, que o ln, se y é igual a ln do módulo de x, quem é y', se lembram disso? O x aqui diferente de zero. Quanto de y'? 1 sobre x. Não importa se o x é positivo ou negativo, a expressão é a mesma. Se é positivo o x, essa fraçãozinha é positiva. Quando ele for negativo o x, a derivada é negativa. Mas a derivada, a expressão dela é essa. Vimos há poucos instantes. Ok? Então, derivando membro a membro, vou derivar isso daqui, vai ficar 1 sobre essa expressão vezes quem? A derivada do que está aqui dentro. Vezes y', né? A regra da cadeia. Isso é igual a 5 vezes, vou derivar isso daqui. 1 sobre 2x mais 1, derivado do que está aqui dentro, que é 2, mais 6 vezes, derivada disso daqui, 1 sobre
x4 menos 3, derivado que está aqui dentro, que é 4x3. Então, quem é y', é só multiplicar tudinho pelo módulo de y, vai ser módulo de y vezes 10 sobre, vou colocar assim, 10 sobre 2x mais 1, mais 24x3 sobre x4 menos 3. Pronto. Aí está a derivada dessa função, usando essa técnica de derivação logarítmica. Então, primeiro você toma o módulo de ambos os membros, aí depois toma o logaritmo de ambos os membros e usa as propriedades, né? E para depois entrar no final derivar. Tá? Bom, aí vamos utilizar isso daí para a regra da potência. Está em falta aí a derivada de E elevado a n, quando n é um real qualquer. Então, outro exemplo. Seja y igual a x elevado a n, onde n é um número real qualquer. Tá? Pode ser inteiro, positivo, negativo, um número racional, que é um quociente de inteiros, ou número irracional, um número real qualquer. Aí eu quero derivar isso daqui. Está faltando só verificar quando o n for irracional, né? Que já vimos que a derivada disso, a regrazinha é a mesma, seja n inteiro positivo, inteiro negativo ou um número racional. E se ele for irracional, né? X elevado a π, como é que derivo isso? Bom, então n é um real qualquer. Eu vou usar a derivação logarítmica. Aí nós temos de onde? Módulo de y é igual ao módulo de x elevado a n, que é a mesma coisa que módulo de x elevado a n. Então, derivo isso daqui. Oh, desculpe. Vamos ter que tomar o ln, né? ln, então é mais fácil derivar, né? Que a base é ln desse camarada é igual ao ln do segundo membro. Isso é igual, log de uma potência é o expoente vezes o log da base. Pronto. Preparamos a expressão para derivar. Vamos derivar membro a membro. Deriva isso daqui, 1 sobre y, e deriva a função vezes y', igual, isso aqui é uma constante. Eu quero derivar essa expressão. Então vai ser a constante vezes a derivada disso. Vimos há pouco que a derivada disso é 1 sobre x. A derivada de x é 1. Então daqui nós temos que y' é igual. Aliás, aqui é módulo de y, né? É 1 sobre... Não, tá doido, é? É 1 sobre y mesmo. Então, que é y vezes isso vai ser y vezes 1 sobre n vezes 1 sobre x, né? Y' é 1, multiplica aqui por y, né? Então, daqui você tem o quê? Y' igual... Quem é y? Y quem é? X elevado a n vezes 1 sobre n. Né? Não, esse 1 sobre n. Oh, meu Deus do céu. Aqui é n, não temos sobre n. N vezes 1 sobre x. Então, vezes n vezes 1 sobre x. Tá legal? Isso é igual a n. Vou dividir essa potência por essa, que o expoente é 1. Conservo a base e subtraio o expoente, não importa quem seja ele. Ó. Então, não importa quem seja x, ó quem deu a derivada. O expoente vezes o x elevado a um novo expoente, que é o antigo tirando 1.
não importa quem seja ele, se é racional, se é irracional, tem uma regrazinha mesmo, aí comprovada usando a derivação do logaritmo. Tá? Alguma pergunta? E mais um exemplo. Esse exemplo aqui é interessante. Ó. Derivar y igual a x elevado a x. Isso daí nem é a função potência e nem é a função exponencial. Porque na função potência, o expoente é fixo e ali está variável. Não é a função exponencial, porque na função exponencial a base é constante e ali não é constante, ali é variável. Então aquela função nem é a função potência e nem é a função exponencial, de modo que não pode. Aqui tem o expoente, então a derivada vai ser x vezes x elevado a x menos 1. É errado, né? Isso aí não é uma função potência. Isso aqui posso olhar com uma função exponencial. Então a derivada vai ser ela própria vezes o ln de x. Também está errado, né? Porque isso não é a função exponencial, a base é variável, então não é função exponencial. Então nem posso usar isso, nem posso usar isso. E como derivar isso daí? Você pode fazer de duas maneiras isso daí. Pode usar derivação logarítmica ou reescrever aquilo com outra base, usando essa propriedade. Ó. Quem fala? Não tem nome. Nem toda função tem nome, né? Porque senão a gente estava lascado, né? Batizar cada função pelo nome, às vezes eu sei nem o meu nome, mas não de uma infinidade de funções. Só algumas muito interessantes têm nome, né? Função exponencial, função potência, função logarítmica, né? Função seno, função cosseno, mas essa função daqui não tem nome. F de x igual a seno de x mais E elevado a x. Qual é o nome dela? Você quem sabe, não eu. Não tem nome. É uma função. Ok. Bom, aí como derivar isso daqui? Vamos utilizar esse conhecimento que nós vimos hoje, né? Que vocês também eu acho que já viram antes. Mas nós vimos hoje. A elevado a x é elevado a x ln de quem? Mudando para basear. A elevado a x é a mesma coisa que E elevado a x vezes alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? Esqueceram? Ln de A. Não importa quem seja A, desde que A seja positivo, né? Então, se a gente acrescentar aqui, x positivo. Então, eu posso escrever isso daqui. X elevado a x é a mesma coisa que E elevado a x vezes o ln de x, usando esse conhecimento. Não importa quem seja a base, 2 elevado a x, E elevado a x é ln de 2. 1 meio elevado a x, E elevado a x, ln de 1 meio, e assim por diante. E agora, derivar isso daqui. Então, a derivada de x elevado a x é a derivada dessa expressão que lhe é equivalente. Derivada disso daí. E como é que eu derivo isso daqui? Isso daqui eu não sei derivar. Se derivar, isso aqui lhe é igual. Como é que eu derivo isso daqui? Função exponencial de base E. Vai ser ela própria, né? Vai ser ela própria, a regra da cadeia, vezes quem? Como é que eu derivo E elevado a seno de x? Como é que eu derivo isso? É ela própria, vezes a derivada do expoente, né? Que é cosseno de x. Tá? Isso aqui vai ser ela própria, vezes a derivada do expoente. Vou derivar x vezes a ln de x. Você pode usar a regra da cadeia. Cria aí duas funções que compondo dá aquela dali. Tá? Você usar a regra da cadeia. Estou usando a regra da cadeia.
Deriva o expoente, aqui é um produto, deriva o primeiro, dá 1, conserva o segundo. Mas, tem o derivei, eu não derivo mais, então mantém o x. Quem não derivei, deriva agora. O derivado daquilo ali é 1 sobre x. Então, isso é igual. Isso daqui, olha quem é isso daqui. É x elevado a x vezes, aqui dá 1, né? 1 mais ln de x. Ó, derivado disso aí, essa coisa feia aí. Tá interessante, hein? Toda unidade que você usou é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes elevada a segunda. Qual que é essa propriedade mesmo? Propriedade, a derivada de um produto. Não? Derivado de um produto, você tem um produto de funções. Você derivar isso. Você deriva a primeira e conserva a segunda. E agora você inverte os papéis. Quem você derivou, não deriva mais. Então mantém a F aqui. Quem não derivou, deriva. Regra do produto, né? Então deriva o X. Aí dá 1. E mantém a outra. Mas, esse aqui eu já derivei e não derivo mais. Esse não derivei, vou derivar agora. Dá 1 sobre X. Ou então você usa a derivação logarítmica para chegar a esse resultado. Outro modo de obter isso daí, usando derivação logarítmica. Tá? Então, toma o modo de fica modo de y igual a modo de x elevado a x, que é x igual a isso. E agora toma o ln de ambos os membros. Aqui fica x vezes ln do modo de x, usando, né, a propriedade do log de uma potência, que é isso daqui. E agora deriva. Derivando isso daqui, é 1 sobre y, derivado da função, que é y'. Deriva aqui esse produto. Deriva o primeiro, dá 1, e mantém o segundo. Mais, agora mantém o x e deriva ln do módulo de x, que é 1 sobre x. Nós vimos hoje aí em algum exemplo. Então, quem é y'? É y vezes isso. Ln, como o x é positivo, o ln de x é o próprio x. O módulo de x é o próprio x, mais 1. Isso é igual, quem é y? Y é x elevado a x, vezes 1 mais ln de x, que foi o que nós encontramos aqui, não? Você tem aí esses dois caminhos, ou escrevendo assim, a função dada, ou usando derivação logarítmica. Tá? Com isso, aí se despede dos logaritmos. Na próxima tem mais novidades. É muita coisa, né? Isso no colégio dá bem um mês de aula, né? Porque é só na maciota, né? Mas dá, é porque poderia ser um pouco mais rápido no colégio também, né? Porque eu tomei conhecimento que eu não sei qual foi o colégio, qual foi o professor, que eu não queria nem saber. Mas o cara passou o semestre todinho dando matrizes. Aí é sacanagem da grossa, né, Antônio? Pô, tem o que se aprender em matrizes, somar matriz, multiplicar matriz pelo número, multiplicar duas matrizes, você passar um semestre dando isso, aí lasca os alunos, né, rapaz? Você termina o ano sem saber porra nenhuma de matemática. Fazer o quê? Aí é sacanagem da grossa. Né? Por exemplo, você chega no ensino fundamental, aí o camarada estuda lá equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Primeiro grau. Utilíssimo saber disso, né? Agora, você raciocina para resolver uma equação? Não, tem um ritual a seguir. Tem produto, multiplica essas testes. Tem quociente, essa fração elimina as frações. Depois passa os termos que tem x por membro, os que não tem por outro membro. Não tem o que raciocinar. É algo, uma receita. Faça primeiro isso, segundo isso, um passo a passo, né? Mas é importante, mas você não desenvolve a sua capacidade intelectual.
só usando isso. Aí depois vem sistemas de equações de primeiro grau. Sistemas de equações de primeiro grau. É importante isso. Aí tem método de adição, método de comparação, método de substituição. Você desenvolve a sua capacidade de pensar só resolvendo aquilo? Não, porque tudo tem um ritual, tem 3 métodos que você seguir. Escolhe um e toca para frente, e tem um passo a passo. Aí depois disso tem uma coisa importante: problemas do primeiro grau. É aqui onde você vai usar ora isso, ora isso. É aqui onde você vai desenvolver a sua capacidade de pensar. Você vai transformar uma frase numa linguagem algébrica. Essa é a parte difícil. Aí, se posso pular isso, eu não vou continuar a não desenvolver a sua capacidade intelectual. O cara sai da escola achando que é burro. O cara não é burro. A escola não patrocinou você desenvolver a sua capacidade de pensar. Você jamais pode pular uma coisa dessa. Outro fato que desenvolve enormemente a sua capacidade de pensar é a geometria. Geometria é importantíssimo, além de ser importante, porque sem geometria você não aprende trigonometria, você decora algumas coisas, o seno de 90, o seno de não sei quanto, decora os resultados sem saber de onde vem nem para onde vai. Não é? E não somente isso, sem a trigonometria, ou sem a geometria, você não aprende trigonometria. Você não aprende números complexos, você não aprende geometria analítica. Então, geometria é um tema importantíssimo pelas consequências dele, além de desenvolver a sua capacidade de pensar. Cada problema, se você fazer uma figurinha, às vezes tem que acrescentar alguma coisa, isso desenvolve a sua capacidade de pensar. Então, quem quer desenvolver a capacidade de pensar, aprenda, estude geometria euclidiana. Aí, se o colégio não mostra isso, lascou os alunos. Não é? Eu tenho conhecimento, um exemplo que aconteceu diante de mim, no seguinte problema. Chegou um garoto, o filho dessa pessoa, que fazia, na época, curso. Antigamente era curso primário, hoje é Fundamental 1, né? O curso primário é Fundamental 1. Aí chegou com esse problema que nem o pai conseguiu resolver e nem a mãe conseguiu resolver. E os dois terminaram o ensino médio. Só para você ter uma ideia, a culpa não é deles. Tem uma ideia o quanto a escola peca. Porque quando o cara tem dinheiro, se ele não aprender ali, aí quer fazer, leva o pau no vestibular, o pai, a mãe, a avó, bota o cara no cursinho bom e o cara vai recuperar o tempo perdido. Mas o cara lascado, quem vai pagar para ele um cursinho? Não tem ninguém. Quer dizer, o pai e a mãe confiam na escola para o filho subir um degrau na vida, não ser igual a eles. Se a escola não faz isso, ele vai condenar aquele miserável daquela pessoa, daquela criança, a não ser mais ninguém na vida. A ter um salário, a trabalhar no comércio, ganhar um salário mínimo. Isso vai mudar a vida dele? Não muda a vida dele. Não muda. Não é pagar nem as suas despesas, é uma vida de sacrifício. Você nasce lascado, vive lascado e morre lascado. A escola poderia patrocinar isso, né? Que desse um ensino de qualidade para os seus alunos. Ninguém acende na vida por conta própria sem ter conhecimento. Né? Mesmo sendo um cara afortunado, o pai é riquíssimo. Eu duvido que ele entregue o filho dele, analfabeto, que não quis estudar, para dirigir uma de suas empresas. Jamais. Não, você pode ficar aí, eu dou você é uma mesada, mas eu não quero você aqui, não. Agora, se você for estudar, eu tenho o maior prazer em deixar o filho na empresa dele, porque quando ele morrer, o filho vai tocar para frente. Né? Então, estuda o pobre e estuda o rico também. O rico para poder dar continuidade à sua fortuna, e o pobre para poder emergir. Aí veja esse problema que o pai não conseguiu resolver, a mãe não conseguiu resolver, e os dois terminaram o ensino médio. O problema é o seguinte: uma pessoa sai de casa com uma certa quantia no bolso. Foi fazer compra. Na primeira loja, ele gastou R$20. Aí foi para a segunda loja e gastou mais R$20. Foi para a terceira loja e gastou R$10. Então, essa pessoa saiu de casa com uma certa quantia no bolso. Na primeira loja gastou R$20, na segunda 20, na terceira 10. Ao chegar em casa, constatou que ainda tinha no bolso R$50. Pergunta:
Com quantos reais ele saiu de casa? Hã? Ele saiu de casa com uma certa quantia. Foi fazer compra. Gastou na primeira loja isso, na segunda isso, na terceira isso. Quando chegou em casa, verificou. Ele era perto de casa, ele não pagou ônibus, não, nem Uber. Ainda tinha 50 reais no bolso. Pergunta: com quantos reais ele saiu de casa? De 100 reais, né? Você... aí a mulher perguntou a mim: como é que eu vou saber se a questão não disse o quanto ele saiu de casa? Bom, se a questão dissesse isso, ele ia perguntar o quê? Porra nenhuma, né? Pois é. É isso que certas escolas fazem. Aí uma pessoa que não sabe matemática, não sabe português, ele não vai passar em nenhum concurso. Não vai nunca ter ascensão na vida. É? É, todo ano o país oferece vários empregos, como agora está vendo o Enem dos concursos, né? Quem tem acesso a essas vagas é a classe lascada, não é? Porque a escola não patrocina isso. Ah, é para o rico, para a classe média. É? Então a escola tem uma grande responsabilidade, né, em promover essa inclusão social. Oi? Ah, sim, tá legal.